Vamos voltar a conversar com Alexandre Sénéchal para tentar entender, quer dizer, mais uma vez, Thiago Kozlowski tentando explicar o inexplicável. 8ª derrota seguida. Tem explicação, Ale? Olha, TT, você tem explicação, eu não sei. O Thiago Kozlowski tentou ler o que foi o jogo, falou sobre as suas escolhas, né, para o time titular. Ele fez 4 mudanças em relação ao time que foi goleado pelo Vasco e também disse que gostou do que viu de uma certa forma, né, que espera manter o nível para o Atletiba de domingo. Manter o nível, o Coritiba está perdendo há 8 rodadas seguidas, né? Manter o nível é o quê? Perder mais uma? Não fica muito claro. Tem as minhas críticas às coletivas do Kozlowski, ao trabalho dele, enfim. Mas vou deixar para vocês debaterem e para o ouvinte também fazer a sua análise após a gente ouvir as respostas da coletiva de imprensa. E vamos começar escutando o Thiago Kozlowski fazendo a sua análise da partida de ontem. Acho que a primeira coisa que nós tentamos fazer durante a semana é você resgatar essa alma guerreira mesmo que você falou, né? Realmente foi uma situação que nós nos cobramos, né? De você, às vezes você não ter o resultado, mas você vender caro essa situação. Então nós cobramos isso, né, esse comportamento. Confesso a você que nós começamos o jogo de uma forma um pouco não tão competitiva como nós queríamos, né? Isso refletiu nos 3 gols ali que teve, né? 2 gols que foram anulados, né? Que são situações que não podem ocorrer, principalmente no começo de uma partida, né? Mas a equipe começou a entrar no jogo, conseguimos empatar. Infelizmente, logo em seguida, nós tomamos o 2º gol pelo critério de arbitragem, e é importante frisar que eu não vou falar de arbitragem mais no Brasil, não falo. É difícil você entender os critérios que são usados. Num jogo é pênalti, no outro jogo não é pênalti, é o braço de xícara, é o braço que não é xícara, a bola bate na mão dentro da área é pênalti, a bola bate na mão fora da área, o jogo segue. Então, assim, eu não falo mais de arbitragem, acho que não vale a pena, então a gente tem que seguir. Kozlowski não gostou muito da marcação do pênalti para o São Paulo, né? E pior que foi um momento crítico. O Coritiba tinha acabado de empatar o jogo no final do primeiro tempo, aí tomou o 2º gol e o negócio desandou mais uma vez. O Kozlowski teve 4 mudanças, como eu disse, para a partida de ontem. O Kusevich estava suspenso, tinha que sair do time, não tinha jeito. O Henrique entrou no lugar dele. O Thiago Dombrowski teve uma entorse no joelho direito, também não viajou para São Paulo. E o Maurício Antônio fez a sua estreia. Inclusive, o Maurício Antônio foi eleito o pão da partida pela equipe que participou, eu, Jane e Elísio Júnior, ontem da transmissão, justamente pelo 2º tempo, em que ele foi muito seguro. Ele estava um pouco nervoso, parece, no primeiro tempo, né? Não estava encaixado muito bem ali, mas no 2º tempo ele foi bem, criou até uma chance de gol, poderia ter empatado o jogo para o Coxa. Pareceu um cara mais tranquilo em relação aos zagueiros que vinham jogando no Coritiba. Vamos ver se ele continua para o clássico de domingo. E aí também teve a entrada do Vitor Luiz na lateral esquerda, que foi protagonista negativo pelo azar da bola bater na mão dele com o braço aberto, né, perto do ombro, no bíceps, no pênalti marcado para o São Paulo, além da entrada do William Farias no meio-campo, jogando com 2 primeiros volantes. Começou com o William Farias mais recuado e o Samaris um pouco mais à frente. Depois houve uma inversão com o Samaris de primeiro volante e o William Farias de segundo. Aí no 2º tempo entrou o Matheus Bianchi, o William voltou a primeiro volante. O Thiago fez algumas alterações, né, teve algumas mexidas. Ele fala agora sobre as suas escolhas para a partida de ontem. William Farias é um jogador importante para a equipe, que ele ficou muito tempo lesionado, e aí você tem o período de lesão e o período que ele volta, né? Então, assim, um período de transição. Agora ele realmente hoje fez um jogo, a primeira vez que ele faz um jogo aí depois de muito tempo, jogando os 90 minutos, né? Então você vai tendo opções dentro da partida. Agora, lógico, você vem de 7 derrotas, 6 derrotas, às vezes você joga bem e toma um gol, né, que ninguém espera e a gente sai com a derrota. Logicamente que isso é difícil, que você começa a tentar achar soluções para que pare. Primeiramente os gols bestas, né, os gols infantis, né? E aí você colocando homens, primeiro com a experiência e a liderança que ele tem, segundo que é um cara mais posicional ali, que vai dar uma tranquilidade maior para a defesa, quando você tem um cara que combate ali, né? E aí a gente vai tentando situações em cima do adversário, né? Nós sabíamos que o São Paulo ia empurrar aqui a gente para trás, né? Todo mundo que vem aqui no Morumbi sofre com isso. O São Paulo é uma grande equipe, tem um poder de fogo muito forte, né? Haja vista que foi campeão agora da Copa do Brasil com muito mérito, né? Então a gente tenta, né? Gostei muito da partida do William,
Acho que ele se comportou muito bem, né? O Maurício Antônio, o zagueiro, também estreou bem, né? Teve ali, não é fácil estrear dentro do Morumbi, principalmente diante de São Paulo, numa situação como essa. Achei que ele se portou bem, né? Teve alguns erros, né? Pela até falta de ritmo, né? Então agora a gente dá tranquilidade para eles, a gente ressaltou ali as coisas boas que eles fizeram, também cobramos algumas situações e eu acho que agora, acredito que agora para o Atletiba a gente possa melhorar essas situações e ser mais competitivo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O William Farias não jogava desde maio, né? Um jogo completo, 90 minutos sem sair, justamente quando ele se machucou diante do Bahia no primeiro turno. E depois ele acabou jogando contra o Fortaleza, mas ele não... Contra o Vasco, perdão, né? Na partida contra o Vasco anterior, o William Farias entrou, mas não tinha jogado um jogo completo. E o Thiago fala, né? Jogo no Morumbi, o São Paulo vai empurrar e tudo mais. Era o São Paulo reserva. Era o São Paulo com os 11 titulares da Copa do Brasil no banco. 10 deles, na verdade. O Arboleda não foi pro banco porque se machucou. Era um São Paulo diferente demais do São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil. Bom ressaltar isso para o ouvinte aqui da Jovem Pan News FM. Ele falou um pouco sobre a defesa e agora o Thiago Kozlowski volta aqui no microfone da Pan para falar sobre os erros defensivos do time. Ele até achou que em questão de posicionamento o Coritiba teve um comportamento melhor, mas pediu e cobrou de novo a atitude dos jogadores que estão em campo. Eu acho que a principal situação é você passar tranquilidade para eles, né? Eu acho que realmente tem que ter a ver essa cobrança nossa geral, né? Para que a gente melhore. Mas, assim, ela passa muito por comportamento, cara, atitude, né? Se você pegar hoje os gols, em termos de posicionamento, a gente não estava errado, né? Mas, assim, faltou uma atitude, por exemplo, de uma pressão mais forte no homem da bola. Faltou uma atitude da gente conter um cruzamento, no duelo do 1 para 1 ganhar, que são duelos, né? Quando você vence duelos, começa a refletir na situação do jogo, né? Quem tem mais vantagem nos duelos começa a ganhar o jogo, né? Então eu acho que é bater por aí, né? Manter o posicionamento, né, da equipe, né, da tranquilidade, mas também é um ponto importante ressaltar que é difícil, né? Porque nós perdemos o Thiago Dobrowski por lesão. Aí entra o Maurício Antônio que está estreando, né? Aí você tem o Henrique que está voltando, daqui a pouco volta o Gusevic, o outro jogador sai por cartão. É complicado, cara, porque a gente precisa de uma sequência, né? Para que tenha uma sequência dos mesmos jogadores jogando, né? Para que haja esse entrosamento. É o que nós vamos procurar fazer agora, né? Buscar esse entrosamento o mais rápido possível, né? Principalmente essa tranquilidade defensiva, para que os erros de posicionamento eles sejam diminuídos, né? Hoje diminuiu bastante em relação ao jogo do Vasco, mas que a gente possa fazer uma partida mais sólida e competitiva diante do Atlético na nossa casa. E, né, o Thiago Kozlowski falando sobre a defesa, falando sobre buscar entrosamento. Nós estamos no final de setembro. Curitiba tem mais 14 rodadas só para até o final do Brasileiro, né? A situação que o Curitiba se encontra. E aí a resposta do Thiago deixa claro tudo isso. Para encerrar, o Thiago projeta o Atletiba e fala como a equipe chega para a disputa do Clássico do domingo após 8 derrotas seguidas e afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. A gente tem que tentar agora realmente estancar esse sangramento, né? Agora nós temos o nosso próximo jogo dentro da nossa casa, clássico, né? Então é uma situação totalmente diferente, é um campeonato à parte, né? O Atletiba é um campeonato à parte e nós vamos trabalhar firme aí nesses dias que nos restam para que a gente chegue domingo lá e possa manter o nível que nós fizemos hoje aqui para mais, né? Para que a gente possa buscar o resultado dentro da nossa casa e encerrar esse jejum tão incômodo, né? Que você falou aí, que infelizmente nós estamos passando agora. Resposta que mais irritou boa parte da torcida do Coritiba, né? Manter o nível. O Coritiba com 8 derrotas seguidas, igualando a sua pior sequência na história do Brasileirão, que havia conseguido em 2005, né? Havia conseguido é bom, né? Que havia tido em 2005 8 derrotas seguidas. E aí o Thiago falou em manter o nível, isso irritou demais muita gente. É claro, não é motivo para acontecer um vandalismo que aconteceu no Couto Pereira, e a gente vai falar sobre isso na sequência aqui do nosso bate-pronto, mas ali respostas um pouco controversas, digamos assim, do Thiago Kozlowski nessa coletiva de ontem, após mais uma derrota. São Paulo reserva 2, Coritiba 1 no Morumbi. E eu acho que o que mais surpreende, até tem bastante gente participando aqui no nosso chat, manter a tranquilidade. Eu, felizmente, não sou mais repórter, mas a minha pergunta pro Thiago seria: Thiago, pelo amor de Deus, o que significa passar tranquilidade pros jogadores com 14 pontos em 26 rodadas
com 56 gols sofridos. Eu ia perguntar, como é que passa a tranquilidade, Thiago, depois de 8 derrotas seguidas? O que é passar? Não, 56 não, Dalk, pelo amor de Deus, 53 só, Dalk. Desculpa, um pouquinho menos. Nossa, perdão. Por favor, né, Dalk? Perdão. Poxa. Ainda não chegou lá. Se chegar a 56, eu vou falar, não digo que eu não avisei, viu? Não, mas é sacanagem porque, cara... chegar a 56 domingo, né? Aí é um problema. Aí é um problema. Eu queria realmente entender o que significa, na visão do Thiago, passar tranquilidade. Eu entendo o termo dentro do futebol, mas como que passa tranquilidade nesse momento? Não tem como, né? Não faço ideia. E eu acho que talvez até... Claro que é chato, né? Ficar ouvindo sempre esse discurso. Logicamente que na função dele ali, ele é treinador, ele não quer, né, expor o grupo, enfim. Mas eu acho que é trazer a culpa pra si, né? Pro conjunto todo que não funcionou, que é um ano realmente que tem a se lamentar, pedir desculpa pro torcedor, porque é o que resta nesse momento, né? O que ele vai fazer? E ele pode, inclusive, assumir que a própria estratégia dele não funcionou. E que esse clássico, né? Por mais que seja um campeonato à parte, acho que não é um discurso que o Coritiba tem que adotar, né? Porque talvez seja um discurso pro treinador do Atlético, Wesley Carvalho, adotar, porque aí ele vai mostrar, né, aquela questão de respeito com o adversário, independentemente do favoritismo do Atlético pelo momento que vive. Mas eu acho que o Coritiba tem que encarar cada jogo como uma decisão, e o problema é que não está encarando como uma decisão. Por mais que seja quase impossível escapar do rebaixamento, o time tem que encarar cada jogo como se fosse realmente o último jogo do campeonato, né? Com aquele sentimento de que é preciso mostrar mais, né? Jana, mas parece que sempre tá em marcha lenta. Jogar como o último jogo do campeonato. Desde que começou o segundo turno, o Thiago vem com esse discurso. Serão 19 finais. Daí na outro jogo, 18 finais, 17 finais. Pelo menos agora ele parou de usar esse Ctrl-C, Ctrl-V, que é uma final. Você fala isso, mas não acontece na prática. Você coloca um time em campo que fica completamente esperando o adversário só se defendendo, não tem atitude nenhuma, porque eu acho que falta essa coragem pro Coritiba, né? Ontem a gente viu ali o jogo entre Fluminense e Inter, né? Um exemplo, claro, completamente diferente, porque são competições diferentes, mas eu digo esse tipo de sentimento, sabe? De você brigar os 90 minutos, lutar os 90 minutos, não desistir, de se impor e de propor o jogo. Coritiba não faz isso, ele espera o adversário, ele já entra derrotado em cada jogo. É esse sentimento que irrita o torcedor, né? Essa atitude que irrita. E claro, foi um São Paulo reserva, mas há de se respeitar que era um São Paulo que tinha ali grandes jogadores com capacidade decisiva. Depois, inclusive, entraram também Lucas Moura, Nestor, né? O próprio Calério, o artilheiro, também entrou. O Luciano foi lá e pediu para cobrar o pênalti, não deixou o Rames, né? A torcida já tá um pouco frustrada com essa dificuldade do Rames de bater pênalti, mas enfim, era um time que tava leve, né, contra um Coritiba que tava carregando uma tonelada nas costas. Galera participando por aqui, o Marcos Vinícius Gusso. Pior que ver esse time ridículo é escutar essas desculpas esfarrapadas e sem noção. Com a gente também por aqui, o Alan Leon, dizendo que é culpa do Mangabete e do Feng Shui ao contrário. E o João Vitor Alves até relembra que os 11 reservas do São Paulo seriam todos titulares do Coritiba no dia de hoje. O Johnny dá aquela brincada que até o Paraná nessa situação ganharia do Coritiba. E o Paulo Sampaio, as vitórias foram muito mais, pelo que o Zago falou, que mexeu com o brilho dos jogadores com o trabalho do Kozlowski. Aliás, assim, eu acho que o Kozlowski tem ainda a entregar bastante como técnico profissional. Não acho que isso vai ser a ruína da carreira dele. Só que naturalmente que as vitórias ali vieram muito nesse coração, assim, de, tipo, vamos provar pro Zago também que não é bem assim, né? Mas o Thiago mostrou coisas positivas lá no início, sem dúvida nenhuma. Ele tem errado, sim, mas na minha opinião, ele tá longe de ser o maior culpado. E a galera, muita gente participando aqui, o Jean Carlo Vieira até fala,
Falem aí do Caio Sono. Falando do Caio César. O Caio César entrou ali no segundo tempo, acabou até tentando simular um pênalti, né? Enfim, entrou muito mal o Caio, né? Não conseguiu demonstrar aquilo que se esperava, né? Muita gente defende, inclusive, a entrada dele como titular no time do Coritiba, com essa dificuldade do Coritiba fazer com que, né, tenha um ataque mais eficiente, mas às vezes eu acho que falta um pouquinho realmente de maturidade, assim, em alguns processos que ele vive, né? Ele teve algumas oportunidades, eventualmente entra no time profissional, mas ainda acho que não tem, talvez, essa consciência, né, que, poxa, lances como esse, eles podem prejudicar o time lá no final da partida, né? Você acaba perdendo tempo ali, o Coritiba precisando buscar o resultado, né? Então você via bastante a diferença entre os atacantes do São Paulo nesse tipo de situação, né? Os jogadores raramente, quando caíam, até às vezes numa dividida ali, já levantavam, já buscavam e tal, e a atitude do Coritiba em alguns momentos nesse tipo de duelo. Então, acho que falta ainda um pouco isso para ele. Ontem, o time do Coritiba também, além de toda a questão tática, né, que era um time que estava esperando o adversário o tempo todo ali, ficava no campo de defesa. Era um time que não tinha muita velocidade, né? Se você for ver ali, 8 jogadores acima de 30 anos. A média de idade do Coritiba era 32. Então era um time mais lento, com jogadores que estão há muito tempo sem jogar, né? Tinha o William, tinha o próprio Maurício Antônio, né? Que não jogava desde maio também, né? Que foi o último clube dele lá na Arábia. Não tinha números ruins, é um jogador que tava se adaptando, né? Tava ganhando ritmo ali, mas o Coritiba não tinha opção na zaga, não tinha o que fazer, né? Ele colocou os zagueiros que tinha à disposição. Se fosse optar, talvez, pela entrada do Jean, também, né? O Jean também não vinha sendo relacionado desde agosto, então ele não tinha muito pra onde correr, colocou o que tinha à disposição. E aqui vai muito... Pode falar. Vai primeiro, Dalton. Pode primeiro. Não, eu só queria falar aqui que vai uma coisa na conta da torcida também, que queimaram o melhor zagueiro que o Coritiba teve esse ano, tá? Que foi o Bruno Viana. Bruno Viana era o melhor zagueiro, com mais qualidade que tinha nesse elenco do Coritiba, e por um jogo em que o Coritiba ainda garantiu classificação contra o Criciúma, ele foi extremamente queimado. Foi queimado. Ele era o melhor zagueiro que o Coritiba tinha e mandaram o cara embora depois de gastarem uma grana nele. O Paulo Sampaio participando, tá até perguntando a questão do Gessé, né? E até critica por que foi contratado se não entra pra jogar. O Giancarlo Vieira fala aqui do Caio que tava dormindo. E, enfim, tinha mais uma mensagem aqui falando do Caio. O Rodrigo Bueno, que nos acompanha lá do Mato Grosso do Sul. Caio Sono. Qual o comprometimento de um jogador que tá dormindo no banco de reservas? Renan Versailles dizendo que o Robson é fraco demais, não tem como. Talvez na Série B no ano que vem ele jogue bem. O Victor, Coritiba é a casa de ninguém. Ninguém manda, ninguém se posiciona. Thiago tá sendo só o escudo das críticas que deveriam ir para a Tricorp, Arthur e Amodeu. Isso é um ponto fundamental na minha opinião. Ultimamente só tem entrevista coletiva pós-jogo e ultimamente só tem entrevista coletiva do Thiago. E daí é ele que tem que dar a cara lá. Aí parece que sempre... O que o cara vai inventar de discurso novo? Sendo que não tem nenhum cara com coragem, Amodeu, Arthur, seja quem for, Glenn, qualquer um, pra botar a cara lá e falar alguma coisa. O que o Alex, você queria falar? Eu te interrompi. Não, imagina, não tem problema. Era sobre a questão do Caio César. Só sobre um pitaco que o nosso ouvinte falou sobre o Gessé. O Gessé não tem condição de mais de 45 minutos ainda, né? Ele não ter entrado ontem foi uma escolha do Thiago. Ele optou, por exemplo, por colocar o Diogo Oliveira como um atacante, depois o Edu no lugar do Zimani. Então, e aí o Caio César, né? O Caio César também entrou, foram as 3 opções do Thiago, que acabou deixando o Gessé Rodrigues e o Maurício Garcês no banco. Tinha 5 atacantes à disposição. Sobre o Caio César, eu falei isso na transmissão ontem e gostaria de também ponderar aqui no nosso programa de hoje. O Caio César domina uma bola dentro da área, livre, consegue o giro, ia sair de cara com o Jandrei,
e ele opta por se jogar. Não houve nem contato do Pablo Maia nele, nada que pudesse, pelo menos você falar, pô, mas poderia ser tipo o Marinho contra o Corinthians anteontem, que o Marinho ele mergulha, mas ele teria o contato com o Fábio Santos, a gente ficou na discussão se poderia ser pênalti ou não. O Caio César, ele escolhe se jogar. Um menino, um garoto super novo ainda pelo Coritiba. O Caio César, se eu não me engano, tem 18 anos só, né? Eu vou até pegar 19 agora. Fez 19, não? 19, fez 19 em fevereiro. Ele é 2004. O Caio César tem 19 anos. O futebol brasileiro tem vários problemas e várias manias. E essa mania dos jogadores se jogarem fazendo esse é uma delas. O Caio precisa ter a noção de que ele não pode se basear pelas questões ruins do futebol brasileiro. Isso que ele fez ontem é um absurdo. Um jogador profissional, um jogador jovem desse, se jogando na área sem sequer ter nenhum contato para tentar ludibriar. Ele se esquece que temos VAR. Então o Caio César precisa ter o recado, precisa ter a noção de que isso prejudica o time dele. E ontem prejudicou. Poderia ter sido o gol de empate do Coritiba, que não veio porque ele tentou se jogar na área. Para um garoto jovem como é o Caio César, ele tem que ter essa noção e alguém precisa dar esse direcionamento para ele. Não é possível que ninguém tenha visto isso e falado nada para ele depois da partida. E o Rodrigo Bueno e todo mundo falando da questão de que a hora que a câmera filmou o Caio César no banco de reservas, ele estava dormindo ontem no banco. Ele não devia estar dormindo. O Rogério Coelho até sugere aqui. Ele não estava. O Rogério Coelho sugere para emprestar o Caio pro Londrina, pro Igor Paixão funcionou. Talvez o empréstimo pro Caio César seria bom num momento como esse. Eu acho que seria importante. A gente concordo vem falando, né, sobre o Igor foi uma pessoa antes e outra pessoa depois completamente total. Diferente. Outro jogador, outra inclusive pessoa. Era muito criticado pela torcida. A torcida pegava no pé dele, o Igor emprestou cresceu muito e onde ele tá hoje, né? O Igor cresceu muito com a ida dele pro Londrina, jogar uma Série C ainda, né? O Caio poderia ter uma experiência assim, porque é difícil, ainda mais nesse momento que vive, ainda mais com essa pressão, né? Poderia ser emprestado sim. Talvez ano que vem, jogando Série B, ele possa ter mais oportunidade, ok. Só que já entra-se numa restrição do jogador por essa temporada 2023. Que daí, praticamente todos os jogadores do Coritiba hoje, a torcida tem restrição. Menos o Slimani, talvez, hoje, o Seba Gomes. O Gerson, 19 anos e estava dormindo, deveria tratar o futebol como trata um prato de comida. E a galera, muita participação por aqui no nosso chat. O Gabriel Neves, o Coritiba é bom, o problema é quando o hino acaba.